Olá, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Câmara. Nosso convidado de hoje é um pedritense que está para receber o título de cidadão bagiense, tem um trabalho destacado como instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. Estamos falando com o Sargento Modesto, que está aqui conosco hoje no estúdio e tem muita história para contar. Sargento Modesto, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu agradeço a oportunidade a todos que estão assistindo esse programa e dizer que é um privilégio estar aqui. Não pensava eu que chegaria tão longe, nas coisas tão simples da vida, porque a cada dia que a gente tem se destacado nesse programa, não apenas eu me destaco, mas o projeto em si faz com que a gente esteja em destaque perante a comunidade, perante as famílias, perante as escolas, onde a gente tem se empenhado para fazer a diferença e buscar aquele elo perdido entre a comunidade, entre a família, principalmente entre as nossas crianças e os nossos adolescentes. Como que um pedritense veio residir em Bagé? Em que momento isso aconteceu na sua vida? Ora, o meu pai de criação, ele era da Brigada Militar e horas a gente estava em Dom Pedrito e horas a gente estava em Lavras do Sul. Quando chegou o meu tempo para vir servir o Exército, me alistei lá em Lavras do Sul e acabei vindo servir em Bagé. Até então, no 3º Batalhão Logístico, cheguei aqui em meados de janeiro e não conhecia nada da cidade. No primeiro ano eu fiz o curso de cabo, fiz o curso de sargento temporário e nesse meio tempo, em fevereiro de 85 eu saí promovido 3º sargento e desde então eu comecei a trabalhar adolescente, ora com arte unida, educação física, a gente tinha os planos de sessão que a gente dava instrução para os nossos instrumentos e ali eu comecei a ter gosto de trabalhar os nossos adolescentes. Em que momento a Brigada Militar entrou na sua vida? Olha, eu posso dizer que o meu pai de criação foi muitos anos sargento da Brigada Militar e é uma das coisas que não tinha me passado pela cabeça nem pela mente de um dia ter me visto como policial. Até então estava me faltando 8 meses para mandar embora, das fileiras do Exército, meu tempo estava terminando. E um colega de Modesto vai sair com curso para os bombeiros lá em Rio Grande. Tá, fomos lá, fazer o tal de curso. Não consegui a classificação para os bombeiros, que era a minha meta, porque tinha vaga aqui em Bagé. Acabei sendo classificado na Brigada Militar. Fui servir no 6º Batalhão, lá em 6º BPM, em Rio Grande. E desde que eu concluí o curso, foi aquela batalha para vir transferido para Bagé. E abril de 93 eu acabei conseguindo a transferência aqui para Bagé e desde então a gente foi trabalhar no policiamento, e onde eu tenho todos esses anos de 22 anos de Brigada Militar hoje, servindo aqui em Bagé, e nesse meio tempo eu acabei fazendo o curso para ser instrutor do PROERD. Antes de nós falarmos um pouquinho do PROERD, que é um programa extremamente interessante e nós vamos abordar bem ele, eu notei que o senhor tem uma passagem interessante na sua vida. O senhor esteve um bom tempo em Charqueadas, no presídio estadual de Charqueadas. Como é que foi esse período? Porque Charqueadas tem um histórico muito grande de violência e detenção. Como é que é trabalhar lá dentro? Olha, até então, naquele momento eu estava trabalhando no Batalhão de Operações Especiais, no POI, e veio a oportunidade em 96 para mim ir. Nesse meio tempo eu entrei de férias, não deu para mim. E no ano seguinte, em março de 97, eu fui trabalhar lá em Charqueadas. Até então a gente estava precisando de uma verba para fazer a minha casa. E graças a Deus eu aproveitei essa oportunidade, através do nosso comando que nos deu essa oportunidade. E fui trabalhar, mas não conhecia, não sabia o que era o sistema penitenciário. Você imaginava que aquela realidade era o que é? Porque a gente vê uma realidade na televisão é uma coisa, agora ver realmente acontecer cara a cara, eu digo assim, é bem difícil. A situação da gente trabalhar dentro de um sistema penitenciário, que a gente vê que ali tem presos de alta periculosidade, que no caso os presos de Porto Alegre, a maioria deles estão incluídos ali dentro daquelas penitenciárias de Charqueadas. A primeira penitenciária que eu trabalhei foi na PEC, a Tio Patinhos, trabalhei 2 anos ali, aí ela fechou para a reforma e eu fui para a PASC. Aí depois da PASC eu trabalhei na PEG, trabalhei 1 mês e meio na PEG, depois sim, aí me deram ofício de apresentação de volta aqui em Bagé. Qual das duas é pior, a de alta segurança de Charqueadas ou a estadual? Olha, cada cadeia tem a sua particularidade, mas eu digo para vocês que todas elas oferecem risco. Então, se o policial não estiver atento,
ele pode, de repente, até perder a sua própria vida. Quanto tempo o senhor passou em Charqueadas? Eu fiquei no total de 2 anos, né, e 10 meses. E o que a gente vê assim, dentro de uma penitenciária, que na verdade ela é um princípio do inferno. Né? Porque você imagina com um tempo de chuva que nem hoje, tá frio, dividir uma cela com 8, 10, 20, né? Que nem a PEG, que são em torno de 120 apenados, né? Dentro de uma galeria. Onde tem regras e se alguém tropeçar naquelas regras, o apenado pode perder a sua própria vida. O senhor presenciou algum momento de tensão, alguma situação daquelas em que a cadeia está à beira de explodir? O senhor teve nesse período que teve lá presenciado isso? Eu peguei algumas tensões, né, aqui onde eu trabalhei na primeira cadeia, na Tio Patinhas, né, na PEC, e depois nós tivemos um grande problema que sim, que foi sério, botaram até fogo nos colchões, e nós entramos para apagar aquele fogo, que foi na PASC, e nós entramos assim para apagar aquele fogo, né, e nós entramos por baixo, o fogo corria por cima, e nesse meio tempo a gente vê assim, ó, que situação difícil que a gente, né, se depara com uma situação bem real, onde a gente poderia ter sofrido, de repente, até uma intoxicação pela fumaça tóxica dos colchões. Pelo tempo que o senhor passou lá, o senhor acredita que cadeia recupera? Olha, depende muito do reeducando. A grande maioria não reeduca. Porque o sistema é muita gente junto, né? Fica difícil de se fazer um acompanhamento 1 a 1. Ainda que a PASC seja, né, um apenado por cela. Mas mesmo assim é muito difícil porque muitos têm interesse apenas em ocupar o tempo, mas não interesse dele mesmo querer ser ressocializado. Não há interesse próprio dele? Muitas vezes não há interesse. Né? Eles já estão num meio tão difícil. Porque eles saem dali, muitas vezes são excluídos, né? Quem é que vai querer dar um emprego para alguém que é, né, do sistema penitenciário, alguém que já foi um ex-apenado? Mas muitos a gente vê que conseguem, mas com muita dificuldade. Quando a gente olha esses filmes de violência, eles mostram uma cadeia um pouco violenta. A realidade é isto ou é bem pior do que isto? Olha, tem situações que é bem pior. Porque quando dá uma rebelião, muitas vezes a gente não consegue falar com o nosso colega cara a cara, no barulho, porque a gente sente, treme as paredes, treme o chão, né? E aí que a gente tem que ter uma segurança de a gente não negligenciar nesse momento e saber negociar. Bom, nós vamos falar agora com o Sargento Modesto sobre o trabalho dele junto ao ProERD, que é um trabalho exemplar, um trabalho comunitário e que tem resultados fantásticos em Bagé. Como é que iniciou o seu trabalho junto ao ProERD? Por que trabalhar no ProERD? Bom, surgiu a oportunidade, né, de fazer um curso, né, inclusive um ano antes, e não deu naquele ano para mim, e acabei ir para frequentar o curso em maio de 2008. Ficamos 2 semanas em Livramento, né, recebendo instruções como trabalhar, né, essa questão de criança e adolescente, né, trabalhando a metodologia de como tu desenvolver esse programa dentro da escola. O que me chamou a atenção no curso, né, a primeira coisa foi aquela afetividade, né, de chegar, né, trocar um abraço com um colega, com um amigo, né, para depois a gente transferir esse abraço lá com as crianças. Eu digo para ti que, para mim, foi, é e sempre será, né, uma diferença na minha vida, porque trabalhar criança, 5º ano, que antigamente era a 4ª série, tu te encanta pelas crianças, né? Aí tu começa a trabalhar a gurizada de 7º ano, que antigamente era a 6ª série, tu já te apaixona pela gurizada porque eles, né, já estão mais ou menos na tua altura, né, já conversam contigo diversos assuntos, a gente troca ideias, e eu digo pra vocês assim, ó, é muito legal de trabalhar, tanto é que quando a gente chega nas escolas, a primeira palavra que eu trabalho com eles é o respeito. Com relação ao programa, o senhor vê resultados? Como é que o senhor sente que ele age na mentalidade da criança? Olha, o ProERD 5º ano, ele é fantástico porque ele aborda a criança, né? A criança ainda está cheia de sonhos, ela grava o que a gente fala para ela e ela leva muito a sério, né? E a gente vê que no 7º ano, eles já estão adolescentes, eles já estão mais rebeldes, né? Então, se eles não tiveram uma base no 5º ano, para te ensinar eles a dizer não às drogas, já fica bem mais difícil. Por quê? Eles já experimentaram cerveja, já estão experimentando bebida alcoólica, eles já estão na balada, né? Muitas vezes já estão em conflitos dentro da sua própria casa. O senhor sente uma mudança hoje no jovem de hoje em relação ao jovem de 10, 15 anos atrás, aquele que está dentro da sala de aula
ele hoje é mais violento, ele é mais rebelde? Há uma diferença da juventude de hoje em relação a 10 anos atrás? Com certeza, né? Eu, como tive os meus problemas, né? Eu vim de uma situação de miserabilidade, então eu vivi na própria pele o que é levantar de manhã e ter somente uma colherinha de açúcar para comer, né? Eu com 7 anos já carregava água para colocar na casa de um vizinho porque a gente não tinha. Mas quando a gente, naquele tempo de criança, a gente não ouvia falar em maconha. Né? A partir dos 12 anos, né, a partir de 8 anos e meio eu fui morar com a família de criação, e graças àquela família de criação, que me colocaram na escola, que me deram um apoio que eu não tinha, né, porque a minha mãe era muito pobre. O que eu vejo daquele tempo? Com 12 anos eu ouvia falar em maconha, mas nós nunca vimos. Nunca meus amigos diziam, eu vi maconha, eu provei maconha. Era uma coisa muito escondida. Né? Quem fosse pego naquele tempo, de fato, era punido. Hoje o que acontece? Hoje essa questão de drogadização, ela virou uma banalização. E o que se pode fazer para mudar isso? Olha, o que pode ser feito é trabalho em conjunto. Principalmente família. Né? Ontem eu passei um bom tempo, né, da manhã e da tarde na escola foi a Calil. O que a gente vê lá na escola? Muitos jovens não conseguem ficar em casa, isso que estava chovendo. Por quê? Eles têm ansiedade de buscar essas coisas. Porque a maconha virou uma banalização. E nesse momento eles não sabem, separar as coisas. Quando eles se dão por conta, eles já estão viciados. O senhor falou na questão da família. O programa também trata a questão da família ou trata mais do jovem dentro da escola? Olha, a gente trata basicamente dentro da escola. Alguns casos, né, o nosso policiamento comunitário, eles acompanham alguns casos. Né? Tanto é que esse caso que eu estou te falando do FUE, ontem nós tivemos a nossa viatura foi lá, fez um acompanhamento, né, junto à diretora, a professora Magda, para acompanhar, ver as situações, né, no entorno da escola, para descobrir, ver as famílias, né, o porquê que esse jovem está fora da escola, ou porquê que ele foi na escola de manhã e está na tarde, né, às vezes está em casa, por que ele está na escola, o que ele está buscando. A família hoje, na sua concepção, ela está mais pulverizada, há menos presença do pai, da mãe? Como é que o senhor vê a família hoje para contribuir para esse quadro? O que a gente vê hoje é a questão de família. Um tempo atrás, a gente sentava na mesa, né, era toda a família reunida. Hoje, como chegou o mundo digital, cada um pega seu prato, vai para frente da televisão, para frente do computador e terminou aquela aproximação. O que acontece hoje? Eu vejo como se tivesse uma barreira de vidro. Né? O filho enxerga o pai, mas não se anima a falar. Trocar ideia, trocar o abraço. Porque tem coisa mais confortante quando tu chega numa escola e tu troca um abraço com a criança, tu troca um abraço com aquele adolescente. Né? Ou quando tu dá apoio, quando um jovem está lá dentro da sala de aula, que está chorando. Né? Como ontem eu tive uma situação de uma menina que estava chorando. Aí eu fui buscar com a diretora qual é o problema. Né? A mãe dela está com câncer. Né? A mãe dela tem 32 anos. Então como é que tu chega, como é que tu apoia? Não tem nada a ver com droga, mas tem a ver com sentimento. Então tu compartilha isso, né? E tu acompanha, tu acaba ganhando aquela família, aquele jovem, né? A confiança dele no policial, né? De como tu ajuda ele a passar por situações difíceis. Porque o jovem, todo o tempo, ele está buscando, né, coisas novas. E hoje o nosso jovem ele é um reflexo da nossa sociedade. Estamos correndo muito, estamos almejando grandes coisas para dentro da nossa casa, só que estamos perdendo também os nossos filhos para a drogadição. Porque o que é a drogadição? Na verdade, ele é a ausência, né, do pai, da família, da igreja. Né? Tanto é que quando eu chego em cada escola, eu leio e conheço a palavra de Deus, eu faço uma oração com eles, independente de credo religioso. Porque a própria palavra de Deus diz lá em Provérbios 22, 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda que seja velho, não se desviará dele. Muito bonito. O senhor contou 2 casos comoventes, situações assim de comoção, de ver que tem um histórico familiar que gera uma sensibilidade no senhor. O senhor presencia isso toda hora? Tem algum caso que o senhor se lembre que tenha marcado mais o senhor? Olha, nesses anos, esses 4 anos, né, e poucos de Proerd, tem fatos que marcam a gente. Tá? Eu estava dando aula no Justino Costa Quintana, né, e um menino, né, de uns 500 anos, né, chegou, né, um moreninho, um pretinho desse tamanho assim, bem pequenininho. Chegou, eu estou dando aula e ele se abraçou nas minhas pernas. E olhou para cima assim e disse assim: tio, eu amo o senhor. Geralmente tu vê isso das meninas, né, não dos meninos. Aí me ajoelhei, abracei ele e o cara, eu amo tu também. Então são momentos que muitas vezes tu tem que ter conter para não correr a lágrima no olho. Né? Outro caso, também lá no Justino, um outro 5º ano, já no ano seguinte, um menino também de 10 anos, ele chegou
né? Diz, tio, eu queria contar uma história. Então tá, vem aqui na frente e conta a história para nós. Tio, eu estava limpando o carro com meu pai no sábado de tarde e eu disse, pai, eu quero ter uma conversa muito séria contigo. Sabe o que eu aprendi no Proerd? Que cigarro faz muito mal. Pai, eu queria que tu parasse de fumar. Tio, faz 2 semanas que meu pai não fuma mais. Então são histórias assim que te deixam extasiado, te deixam alegre. Sabe aquele cansaço que tu sai de uma escola, vai para outra, muitas vezes, né? A gente não tem, nem sempre tem uma viatura disponível, então eu já pego minha bicicleta, boto meus bandos na bicicleta, pego minhas coisas e muitas vezes eu atravesso o centro, né, da cidade para ir numa escola, ir a outra. E tu chega lá cansado, tu chega lá suando, tu chega lá, tu coloca teus bandos, mas quando tu vê aquelas crianças na tua frente, tudo vai. Por mais que tu tenha muitas vezes, né, alunos com problema dentro da sala de aula, né, tu tenta buscar, tu tenta conscientizar aquela criança, muitas vezes na hora do recreio, né, conversando com eles, trocando ideia. Então tu te sente útil. E por isso que eu digo, o Proerd me encantou. O senhor citou um fato curioso. O senhor se desloca entre as escolas de bicicleta. O meio mais rápido que eu tenho, porque de repente eu preciso de um horário, né? Eu saio às 3 horas de uma escola e tenho 13h15, tem que estar na outra escola. Então muitas vezes, de repente, a viatura não dá tempo, porque ela está envolvida numa ocorrência. Então eu já pego a bicicleta, vou de bicicleta. Porque eu faço 2 coisas ao mesmo tempo, né? Eu chego no horário e já estou me exercitando. Como é que é em dias de chuva, por exemplo? Aí dia de chuva, né? Que nem ontem. O que aconteceu? Ontem choveu, precisei da viatura. Aí a nossa viatura do procedimento comunitário foi lá e me deu todo o apoio. Isso ele realiza, ele faz feliz? Me faz feliz. Porque a minha felicidade é ver a alegria dos outros, né? Essa entrevista aqui é uma realidade disso, né? É o trabalho feito. Hoje a gente está colhendo frutos e mostrando para a nossa comunidade que dá certo sim. Se cada um de nós fizer, mas se a gente estiver com aquela ideia, eu acho não, tem que fazer, né? Há 3 anos atrás, eu conversando com a minha amiga Jerusa, né, que ela fez o curso comigo, eu digo, Jerusa, eu tô triste. Por quê? Eu vi 2 alunos meus fumando cigarro e um tá fumando cigarro de maconha. O que era disse Modesto, infelizmente, alguns vão se perder pelo caminho. Por mais que a gente tente, né, é que nem aquela mensagem, né, Cristo começou com 70 discípulos e terminou com 11, né? Então a gente vê que nem todos vão assimilar essa ideia, porque a pressão na rua, a pressão muitas vezes até dentro de casa. Eu tive um relato de um jovem que o ano passado fomos fazer um trabalho ali junto ao CREAS, né? E chegamos lá e eu deparei com o Diego. Digo, Diego, o que tu fazes aqui, cara? Não resisti à pressão. Os amigos dele estavam fumando maconha. A mãe desse menino arrumou um companheiro e esse companheiro acabou também usando, né, a maconha dentro de casa. E ele foi experimentar. Desde então, ele não teve mais volta. Se tornou dependente, né, da maconha. Hoje ele está no crack. Está com a vida destruída, né? Trocou o nome de Diego por outros similares, né? Tipo vagabundo, ladrão. Isso dói na gente, claro que sim. Mas só que aquelas boas notícias que a gente tem dos outros, que a gente consegue alcançar, infelizmente eles fecham essa aresta, né? Essas perdas ao longo do caminho são pequenas? A maioria o senhor consegue mostrar um rumo, um caminho? A grande maioria assimila, né? Se você tiver a oportunidade de cobrir a nossa formatura, que agora nós vamos fazer uma grande formatura, né? Estamos tentando organizar ela fechar 7 de setembro ali na frente da Praça Silveira Martins e colocar 1.200 cadeiras e formar 1.200 alunos, né? Que vocês tenham a oportunidade de acompanhar e ver a grandeza, né? O colorido da nossa formatura, né? Porque quando a gente faz, né, a formatura, aqueles que concluem o projeto, eles ganham um certificado de conclusão do curso, né, e ganham uma camiseta, né, patrocinada pela SMAS, através da Prefeitura Municipal, de eles levarem, né, a propaganda do nosso trabalho, né, tanto no centro como na periferia, né, o slogan Brigada Militar Proerd, né, tornando esse nome forte dentro da nossa comunidade. O que o senhor acha que pode ser feito para mudar essa realidade dentro de casa? Começa pelos pais? Começa pelos pais. E quando não há os pais, há o pai ou há a mãe? Olha, eu digo que tem que ter apoio de toda a família, né? Eu sou um fruto disso. Até hoje ainda me lembro do meu pai de criação. A gente era muito pobre, nossa casa enchia de água. Quando eu fui morar com a minha família de criação, os meus pés eram cascudos. Pela situação que a gente vivia, porque não tinha outro recurso. A nossa mãe fazia a comida feita assim no fogareirinho a brasa, que ela não dizia comida, ela chamava a nossa boia. Feito com graxa, com arroz branco, às vezes com batatinha inglesa.
Então essa realidade, essa experiência que eu tenho, quando eu conto lá dentro da sala de aula, cada turma que eu trabalho, primeiro semestre, área central, segundo semestre, periferia, eu conto para todos eles, para eles verem, se eu pude vencer, eles também podem. Então, eu me lembro quando eu cheguei porque eu fui morar com a minha família de criação, diz meu pai de criação, a minha mãe, grávida do primeiro filho, 4 meses, diz ela assim, o quê? Me trouxesse mais um guri para me incomodar? Já não basta os outros que tu me trouxesse? Mas eu ouvi aquilo e não entendi. Mas uma coisa me marcou. Meu pai de criação disse, guri, a partir de hoje eu vou te colocar na escola. Me lembro até hoje do dedo dele. Tá vendo essa vizinhança que está aí na frente? Pois é, toda essa vizinhança aí vai ser testemunha. Que eu te coloquei na escola para depois eles não darem dizendo que tu foi criado com os negrão. Gente, graças àqueles negão, né, que eu tive uma família. O ano passado, né, eu fui lá fazer uma visita para eles. Eu fiz uma coisa que eu não tinha feito com aquele pai de criação. Dar um grande abraço nele, um grande beijo naquele homem. No seu pai? No meu pai de criação. Porque graças a ele eu tive, né, um apoio, me colocou na escola, ajudei eles a criar 3 filhos de criação. E foi no momento, né, quando eu vim para o exército, eu me emancipei deles. De bom, chega, agora é meu caminho. O projeto é desenvolvido em escolas públicas? Em escolas públicas, né, estadual, municipal e particulares. Hoje, no primeiro semestre, né, nós trabalhamos aqui o Justino, que é uma escola bem grande, 3 quinto, 3 sétimos anos, e foi assim, ó, uma conclusão maravilhosa, né? Mais uma vez que a gente conseguiu atingir, né, essa meta. Agora, no segundo semestre, eu estou trabalhando a Escola São Judas, né, e as demais, que é da periferia, são escolas municipais. O que lhe dá prazer na vida? É quando eu chego em casa, eu vejo, né, as minhas filhas, cada um no seu quarto, deitada, né, tendo uma casa para morar, tendo um alimento. Aquilo que eu não tive condições, né, eu tento passar para minhas filhas hoje. E é um grande orgulho, é a minha família. 25 anos de casado, 4 filhas que Deus me deu, e é uma bênção, né? E digo assim, ó, e outro prazer que eu sinto, e que eu digo assim, ó, que as famílias têm que ter, é a questão igreja. Por que eu digo igreja? Porque a gente também faz um trabalho, projeto, eu também faço um projeto social com crianças e adolescentes, na Igreja Batista, na frente do Samamani, e a gente tem 2 ônibus. Então, todo domingo, né, os motoristas e um fiscal de ônibus, um ônibus para cada lado da cidade. E esses ônibus, eles escolhem crianças e adolescentes, né? E alguns pais que quiserem vir também são muito bem-vindos à igreja. Por quê? A gente escolhe eles de lá, coloca no salão social, dá o café da manhã, depois a gente divide por idade e coloca nas escolinhas. Então, de barriga cheia, fica fácil tu falar de Jesus para eles. Fica fácil tu transmitir para eles que a lacuna que está ficando, onde eles estão procurando as drogas, é onde falta Jesus. A mensagem que Cristo deixou foi essa. Então, quando eu estou fazendo sucesso, eu não estou fazendo sucesso eu. É porque, gente, eu digo para vocês com toda a certeza, a palavra de Deus, ela é uma alavanca e é um dos momentos que eu me sinto muito satisfeito. É de chegar muitas vezes assim, ó, tio, eu estou com um problema. Né? Como aconteceu aqui no Frei Plácido, uma menina chegou e se abraçou, tio, estou com um problema assim, eu tive um sonho muito horrível essa noite. Vamos orar então. Tivemos um momento assim de chegar no canto, oramos com ela, assim, tio, depois sofri. 2 dias depois, né, eu fui trabalhar de novo na escola, assim, tio, foi muito bom aquela oração, eu fiquei diferente. Outra situação no Justino também, né, tinha uma menina que estava com o pai dela no hospital, digo, tá, Yasmin, vem cá, vamos orar. Oramos e no outro dia disse, tio, você pode estar em casa. Então são coisas que me dão prazer, sabe, servir, não somente na área do Proerd, mas com a palavra de Deus. Quando tu vai fazer uma visita na escola, uma professora me diz assim, professora, eu queria que alguém viesse ao Proerd, mas eu queria que viesse o senhor, porque o senhor veio aqui, deu uma palestra na minha escola, e os meus filhos ficaram tão alegres porque o senhor foi lá e deu a palavra de Deus com eles. Então, são coisas que te deixam motivado. Mas isso me faz bem. Isso me faz bem. Isso assim, me transforma. Não porque eu esteja enlouquecido, né? Porque eu acho que a palavra de Deus não deixa ninguém louco. Pelo contrário, ela abre. Um dia alguém disse, tio, um colega meu disse, mas é que a Bíblia faz uma lavagem cerebral. De fato faz. Na minha cabeça fez uma lavagem cerebral. Tirou tudo aquilo que era de ruim, né, de malefício, para mim fazer alguma coisa de bem. Né? Isso me realiza. O programa já vem sendo desenvolvido há 4 anos. Os primeiros que se formaram, a primeira turma lá, o senhor já viu alguém se destacar? O senhor viu alguém estar fazendo algum outro trabalho, algo que lhe gratifique ver? Olha, embora pouco tempo, 4 anos praticamente.
esse trabalho, né, principalmente assim, os meus colegas aqui, eu relato um colega que iniciou o trabalho aqui em Bagé, né, hoje ele não está atuando, né, mas ele é o nosso chefe, né, que é o sargento Ricardo Sarassol. Ele começou com muita dificuldade, né? Na época ele fazia os certificados, né, na sua própria impressora, né? Ele corria atrás, né, muitas vezes, né, usando seus meios próprios, né, enfrentando inverno, enfrentando verão, né, fazendo suas formaturas direto na escola, porque não tinha, né, um know-how por detrás. Porque hoje, a partir de 2008, assim, comigo, com a Jerusa, depois futuramente com o Filandro, com o Viçosa, a gente deu um salto. Porque aí a gente teve mais tempo para desenvolver o ProERD. Porque qual é a grande dificuldade? Bagé está com um grande problema de pessoas para o policiamento. Então, quando a gente sai para o ProERD, é menos pessoas para trabalhar no policiamento. Então, a gente fica fora das escalas de serviço para desenvolver somente o ProERD. Quantos se envolvem com o ProERD? Oi? Quantos policiais se envolvem? Hoje, né, em Bagé, estamos diretamente eu, a soldado Edinara, a Maura e a Jerusa, né? Hoje nós estamos em 4 desenvolvendo o ProERD diretamente. Os outros, né, estão envolvidos com o policiamento comunitário. Hoje em Bagé a gente tem mais de 20 instrutores, sendo que a maioria já não está mais capacitada para dar aula. Porque se nós passarmos 2 semestres sem dar aula, no caso 1 ano, a gente é automaticamente descredenciado. Tem que voltar de novo a fazer o curso, se atualizar. O programa surgiu em Bagé. Como é que é a história do ProERD? Olha, o ProERD aqui surgiu, né, começou a se desenvolver de fato em 2002, né, através do sargento Ricardo Sarassol, através de outros sargentos, né, o esposo da Jerusa, né, o sargento Rogério, sargento Domingos, sargento Villagrán, né, muitos, né, que hoje já não estão dando aula, mas eles foram os nossos precursores. Nosso entrevistado de hoje, Sargento Modesto, muito obrigado pela sua presença aqui. Até inclusive, né, eu queria, não sei se ainda dá tempo para nós. Pois não. De todas as redações que a gente fez, eu fiz muito com a mesma escola, eu não trouxe aqui das minhas escolas, mas em particular, quando o soldado Filandro foi para Charqueadas, ele não conseguiu concluir o curso, né, e eu digo, bom, já que nós iniciamos a escola, eu vou pegar tuas turmas, né. Eu tinha na época 7 turmas, peguei mais as outras turmas dele, fiquei com 13 turmas. Foi um trabalho bem correto, né? Me lembro que isso aí, principalmente em mês de outubro, novembro, uns meses quentes, e nós trabalhando, né, de colégio em colégio. E uma das redações que me chamou muita atenção, de uma criança de 10 anos, da menina Camila Garcia Gomes, né, lá do Getúlio Vargas, acredito, acho que uns 2 anos atrás. Ela escreveu assim, ó, tudo começou no dia 8 de setembro, né, deste ano, quando tive o prazer de conhecer o policial Marcelo Filandro, né. Foi através deste senhor que eu me dei conta de que estou crescida e que depende de mim fazer minhas escolhas e as minhas decisões vão refletir no meu caráter e no meu futuro. Mas, não, meus pais já haviam conversado comigo sobre alguns assuntos. Mas com o ProERD, fatos novos e preocupantes foram esclarecidos, tais como evitar o cigarro, manter distância da maconha, não ingerir bebida alcoólica e não deixar que outras pessoas decidam por mim. Não permitir que a curiosidade me faça andar pelos caminhos tortos e não andar com pessoas estranhas, só porque são populares, e sim, deverei andar com pessoas que eu conheça e principalmente que não usam drogas ou esses bagulhos estranhos. Que por um bom tempo o meu objetivo seja estudar, ter uma vida tranquila, manter uma saúde de ferro, longe desses monstros chamados vícios. Aos meus pais fica a promessa que não serei... Não, aos meus pais fica a promessa que eu serei uma ótima filha. Ao policial Marcelo Filandro e ao ProERD fica o meu muito obrigado e a certeza de que suas aulas valeram a pena e que continuarão presentes na minha vida. Isso é de deixar a gente muito feliz. Ainda que o Filandro não tenha conseguido formar ela, mas eu formei ela. Terminei. Mas ele deu início. Então não é só eu, é os outros que estão comigo. E a gente agradece aqui grandemente, né, ao nosso apoiador direto, que é o nosso comandante, o Major Emílio Barbosa Teixeira. A ele, a gente desenvolve com prazer, e todas as formaturas, eu posso dizer para vocês, é uma correria. É um trabalho suado de formar, de ensaiar com eles as canções. Mas cada vez que a gente chega na escola, a gente tem a retribuição
Não é mais aquele aperto de mão, mas sim aquele abraço na diretora, aquele abraço na professora da turma. E quando eles vêm nos abraçar, quando a gente passa na frente da escola, aquela mãozinha abanando a gente, sabe? Isso, só quem faz o ProErd, só quem vive, sente que é uma grande experiência, que é uma diferença. Eu estou muito alegre e agradeço vocês por essa entrevista e digo assim, ó, que a comunidade de Bagé está de parabéns. Esse projeto, né, ele está desde 1992 no Brasil, e aqui em Bagé desde 2002, a gente se sente aliviado, né, quando a gente vê famílias vendo nos agradecer, não somente pelo projeto ProErd, mas pelo Pelotão Mirim, pelo policiamento comunitário. Ontem nós estávamos lá no Iferronato acompanhando um caso, uma família, dentro da casa, conversando com a mãe, né, vendo os problemas e tentando levar uma solução através da mediação comunitária. Muito obrigado e agradeço. Sargento Modesto foi o nosso entrevistado de hoje, falando sobre o ProErd, um pouquinho da sua vida também, e também sobre todo esse trabalho comunitário que tem resultados fantásticos. Obrigado pela sua participação no nosso programa Tribuna Livre, que volta na próxima semana. Você pode acompanhar esta e outras entrevistas no nosso site www.câmarabagé.rs.gov.br. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.